No mundo, existem vários tipos de materiais que, na presença de um campo magnético, podem se transformar em ímãs, sejam eles fracos ou fortes, cada um com suas próprias propriedades magnéticas. Esses materiais podem ser classificados como ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos. Os materiais ferromagnéticos, na presença de campo magnético, se imantram fortemente, ou seja, se magnetizam, passando a ter dois polos como um ímã, e formando seu próprio campo magnético, que continuará não nulo, mesmo se o campo magnético externo se extinguir. Esses materiais ainda podem mudar o valor da intensidade do campo magnético ao qual foram expostos. Já foi comprovado que a presença de um material ferromagnético torna o campo magnético centenas de vezes mais intenso. Quando colocamos um material ferromagnético dentro de um campo magnético, veremos que os domínios constituintes ficarão orientados todos para o mesmo sentido, o que tornará ele magnetizado. Os materiais ferromagnéticos são muito utilizados quando se deseja obter campos magnéticos de altas intensidades, e dependendo do material, pode-se criar ímãs permanentes utilizando-se de materiais ferromagnéticos e campos magnéticos externos. São substâncias ferromagnéticas o ferro, o cobalto, o níquel e as ligas que são formadas por essas substâncias. Algumas aplicações são cartões de fita magnética, discos rígidos, relé. Materiais paramagnéticos. São materiais magnéticos quando estão sem ação de campos magnéticos externos atuando sobre si. Possuem ímãs elementares desemparelhados. A partir do momento em que se submetem este tipo de material a campo magnético, os ímãs elementares passam a seguir a mesma orientação do campo magnético gradualmente, conforme aumenta-se o campo magnético externo atuando e diminuindo-se a temperatura. Pode-se afirmar que os materiais paramagnéticos se tornam ímãs fracos durante o período em que há campo magnético externo atuando sobre eles. Exemplos: os materiais paramagnéticos são o alumínio, o magnésio, o sulfato de cobre, a platina e sais de ferro, de cobalto e de níquel. Esses materiais podem ser utilizados para aumentar de leve um campo magnético, como já foi citado. A catapulta magnética e o aparelho de determinação são exemplos de aplicações deste material. Os materiais diamagnéticos são materiais que, se colocados na presença de um campo magnético, têm seus ímãs elementares orientados no sentido contrário ao sentido do campo magnético aplicado. Então, os materiais diamagnéticos, quando colocados na presença de um campo magnético externo, se magnetizam de maneira a criar um campo magnético contrário e menor que o externo. Ao nível microscópico, considera-se que o diamagnetismo é devido ao movimento orbital dos elétrons. São substâncias diamagnéticas o bismuto, o cobre, a prata, o chumbo, entre outros. Assim como podemos observar nos exemplos anteriores, são classificados como diamagnéticos os chamados metais nobres. O diamagnetismo existe em todos os materiais, mas é tão fraco que normalmente não pode ser observado quando o material possui uma das outras duas propriedades, ferromagnetismo ou paramagnetismo. Ou seja, o diamagnetismo corresponde ao tipo mais fraco de resposta magnética de um sistema. Alguns materiais diamagnéticos apresentam a propriedade de supercondutividade quando resfriados a temperaturas muito baixas. Nesses materiais, a resistência elétrica é nula, o que faz com que uma corrente elétrica possa circular sem perda de energia. Um exemplo de aplicação de materiais diamagnéticos é a sua utilização na fábrica de trilhos de trem. O que ocorre é uma levitação possível de obter usando ímãs e supercondutores. Sendo assim, com esse efeito diamagnético, é desnecessário o uso de rodas e trilhos.